Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje são 18/3/2020, são exatamente 6:30 da tarde aqui na Espanha. Eu moro em Valência, no sul da Espanha, e nós estamos aí com esse grande problema mundial que é o coronavírus. Esse vídeo de hoje é especialmente sobre esse assunto. Venga, pues no se meta donde no le llaman. Y no se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Por el pase puede ir, de paseo no. Bom, vamos aos dados, né? O coronavírus começou a aparecer de forma mais significativa na mídia, né, no final de janeiro desse ano, na China. Enquanto estava na China, a impressão que eu tinha é que ninguém estava se preocupando, como se esse vírus nunca fosse chegar aqui, como se nós não vivêssemos em um mundo globalizado, né? O que é um mundo globalizado? Um mundo onde as fronteiras elas são muito mais sutis do que antigamente. Então, esse vírus que devastou a China finalmente chegou em outros países. Falando de Europa, chegou aqui na Europa mais ou menos há uns 2 meses, né? Aproximadamente. Chegou primeiramente na Itália, foi devastador. A Itália demorou para tomar atitude, a Itália que eu digo, o governo italiano demorou um pouco para tomar as medidas que deveriam ser tomadas, como a quarentena, que eu acho que é a principal delas, é o isolamento social. Bom, tardando em fazer esse isolamento social, a Itália acabou experimentando o pior, né, desse vírus, da chegada desse vírus, das consequências desse vírus, e tem uma taxa de mortalidade altíssima. Ontem, parece que ontem ou anteontem, 24 horas, foram mais de 300 mortes em um país. Gente, eu estou falando de um país europeu, não estou falando de um país com problemas sérios, sociais, econômicos. Eu estou falando de um país estruturado. E mesmo esse país estruturado, né, não conseguiu conter a tempo a epidemia, ou melhor, a pandemia, né? Eu trouxe aqui alguns dados, eu vou falar já do Brasil, porque é o meu país e que eu amo, que eu sou apaixonada, né? E eu vou falar já do Brasil, mas primeiro eu vou falar de alguns dados aqui gerais, tá? Vamos lá. Muitas pessoas me pediram para que eu fizesse mais vídeos, né? Eu fiz um story e tive várias mensagens, vários retornos legais de pessoas que se conscientizaram, outras que já estavam conscientes e me pediram para fazer mais vídeos para mostrar que realmente a situação é séria, né? Enquanto ainda há tempo no Brasil, porque no Brasil ainda não se tornou caótico, né? Eu moro na Espanha e a Espanha está sendo o terceiro maior país atingido pela pandemia do coronavírus. Bom, vamos aos dados. No mundo hoje, tá? Isso dados atuais, tá? Dados que eu acabei de consultar aqui pela internet. Eu estou sempre consultando esses dados pela internet diariamente, mais de uma vez por dia. Sim, fiquei paranoica? Sim, fiquei paranoica, tá? Então vamos comigo. No mundo, hoje, 18 de março de 2020, tá? Hoje, amanhã já serão outros dados. No mundo hoje, são mais de 200 mil infectados. Eu tô falando de uma doença que tomou proporção a partir desse ano, ou seja, final de janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, do final de janeiro para cá, né, de cerca de 500 casos que nós tínhamos na China no final de janeiro, nós temos hoje no mundo inteiro mais de 200 mil infectados e mais de 8 mil mortes devido ao coronavírus. Não vou entrar aqui em questões de quem está mais suscetível à morte ou não, porque todo mundo já sabe que existem grupos de risco que estão mais suscetíveis. O fato é que o contágio desse vírus, ele não acontece só com as pessoas que estão suscetíveis à morte, ele acontece com todos nós. E muitos de nós não apresentam sintomas
ou demoram para apresentar algum tipo de sintoma. Enquanto isso não acontece, você está contagiando outras pessoas. Você está servindo de hospedeiro para esse vírus, para contagiar pessoas que realmente correm maior risco de morte devido à infecção do coronavírus. Na Europa, para você ver, na Europa chegou há pouco tempo, né, o vírus e já se igualou à China. A China apresentou até hoje mais de 81 mil casos de infectados e mais de 3 mil mortes, tá? E hoje a Europa toda já atingiu o mesmo número que a China, com mais de 80 mil infectados e mais de 3 mil mortes. A Espanha, nisso tudo, a Espanha hoje já está com mais de 13 mil infectados e mais de 500, beirando a 600 casos de morte. Quando eu fiz um story ontem, e quem me segue aí no Instagram, tá no Facebook também, viu que eu coloquei os dados, ontem eram 11 mil infectados e 300 e pouco, 400 mortos, tá? Hoje já tem mais de 2 mil de ontem para hoje registrados. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, já tem mais pessoas registradas chegando aos hospitais, né? E já temos aí quase 600 mortos só na Espanha. Bom, quais são as medidas que o governo espanhol tomou rapidamente? E isso eu tenho que lembrar, porque realmente o governo aqui da Espanha, né, cujo presidente é Pedro Sánchez, ele tomou uma atitude bem rápida em relação a outros países, como a Itália, que demorou um pouquinho, a própria população ainda não estava acreditando na gravidade da situação e o governo acabou tomando essas medidas de forma mais rápida e mais radical aqui na Espanha, o que foi muito bom. Bom, as medidas do governo, tá? Primeira coisa foi a quarentena. A partir de sábado passado, né, dia 14 de março, começou aqui na Espanha a quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é, na prática, você ficar em casa, né, evitar de sair. Outra coisa muito legal que foi feito aqui é que os hospitais particulares agora estão disponíveis para a utilização da saúde pública. Isso quer dizer que o espaço, né, e as pessoas, os profissionais daqueles hospitais particulares até então, só atendiam pessoas dos convênios, esses hospitais agora são disponibilizados para o atendimento do serviço público de saúde aqui na Espanha. Isso também é muito importante. Outra medida também tomada foi o fechamento das fronteiras, que é muito importante, né? Ninguém entra e ninguém sai do país. Só quem tem permissão de entrar na Espanha é os cidadãos europeus, né? O grupo dos cidadãos europeus, que eu digo cidadãos espanhóis, perdão. Quem é cidadão espanhol, né? Quem mora aqui, ou é cidadão ou tem permissão para residir aqui. Então, as pessoas que têm comprovado que realmente moram aqui estão voltando para casa, né? E essas pessoas têm o direito a entrar no país. Fora isso, a pessoa não tem o direito a vir, seja para passear, para trabalhar, para outra coisa. Mesmo sendo cidadão europeu, morando em outro país. Isso foi feito para justamente dificultar a propagação do vírus. Porque o vírus, gente, ele está sendo propagado não só entre as pessoas ali da mesma escola, da mesma academia, mas as pessoas de outros países, né? Rapidamente ele se espalhou. Então, o fechamento das fronteiras é um fator importante também. Somente comércios de comida e remédios, como as farmácias, né, estão abertos, podem e devem ficar abertos, obviamente, com restrição, lógico, na hora de você fazer a sua compra, tanto de remédio quanto comida, você não pode sair entrando, você tem que esperar do lado de fora. Tem um número máximo de pessoas que podem entrar em cada estabelecimento para evitar o contágio. A polícia está nas ruas controlando a circulação dos pedestres e dos carros também, né? Hoje mesmo já houve a proibição
também de que mais de uma pessoa estivesse em cada carro e estão parando também as pessoas de carro e os pedestres perguntando para onde essas pessoas estão indo, se elas estão indo trabalhar, aonde elas estão indo trabalhar, porque não pode passear, né? Não pode passear, você não pode se exercitar ao ar livre, ou passear, ou ir à praia, porque está vazio. Não, está vazio porque é quarentena, por isso está vazio, tá? Então, essa foi a primeira medida, fechamento das escolas, universidades, creches, todo tipo de aula, de classes foram suspensas aqui na Espanha também, a partir do sábado, no caso, né? Bom, a polícia está nas ruas multando as pessoas e algumas pessoas foram detidas, foram presas também no centro de Madrid, porque estavam turistando, passeando, mesmo com a quarentena estipulada pelo governo. Agora eu vou falar de medidas tomadas em relação à economia, tá? O porquê, de que forma que o governo está proporcionando à população ficar em casa. Porque ficar em casa não é só uma atitude que a pessoa tem, né? A partir do momento que o governo ordena ficar em casa. O que a pessoa pensa? Poxa, eu não vou receber, se eu não trabalhar, eu não vou receber. É a primeira coisa que a pessoa pensa ao ficar em casa. Então, o que está sendo feito aqui? Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? O que está sendo feito aqui? Como garantia para os trabalhadores. Autônomos vão poder receber, mesmo ficando em casa. Pessoas que trabalham, né, em algum tipo de empresa, comércio, qualquer lugar que está fechado, que não está funcionando, também vão receber. Elas têm um contrato de trabalho e estão asseguradas de que vão receber também, mesmo ficando em casa. Isso já dá um alívio muito grande para a pessoa obedecer a essa ordem do governo, da quarentena, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, certo? Bom, a tolerância também com dívidas. Já foi anunciado que será tolerado, né? Será renegociado, não sei de que forma que o governo vai fazer isso, mas o fato é que já está sendo divulgado essa tolerância no pagamento das hipotecas e também no pagamento dos consumos de água, gás e energia elétrica aqui. Não se pode cortar o abastecimento de nada disso se a pessoa não pagar a conta. E isso também traz uma certa tranquilidade para a população, para que a população possa fazer a quarentena de forma correta e segura, certo? Outra atitude também que o governo tomou em relação aos trabalhadores é facilitar também a questão do seguro-desemprego. Não é bem o nome que se dá aqui, mas enfim, seria uma forma, o seguro-desemprego, né? Que eu já li também, que mesmo as pessoas que não têm todos os requisitos para dar entrada num seguro-desemprego, eles também vão liberar. A Seguridade Social daqui, né, vai liberar para que essas pessoas também não passem necessidade. E que 200 milhões, cerca de 200 milhões de euros, né, estão sendo separados, destinados para a economia do país durante a epidemia e pós-epidemia, tá? Lembrando que a Espanha passou por um período de crise alguns anos atrás e que marcou muito a população. Todos que moram aqui há bastante tempo falam sobre esse período, que a Espanha agora que estaria numa boa fase de recuperação, de expansão da economia. Então, o grande medo do governo e da população é que essa epidemia venha a gerar uma nova grande crise no país. E por isso que o governo já está tomando essas medidas para evitar essa grande crise. Veja bem, se os trabalhadores, se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não vão consumir. E se não consumir, pós-epidemia, vai ser um colapso na economia do país. Então é muito importante eu estar falando isso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu sou brasileira, eu sei exatamente como funciona o Brasil, tenho contato diariamente com pessoas que moram no Brasil, familiares e amigos, pessoas que me mandam mensagem, né, falando sobre como está a situação. Eu tenho visto imagens
de ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, pessoas indo trabalhar, sendo obrigadas a irem trabalhar porque simplesmente não tem opção de ficar em casa. Porque o governo não oferece nenhum tipo de segurança social, econômica para esses trabalhadores, como está sendo feito aqui na Espanha, né? E em outros países também, acredito eu. O fato é que, enquanto isso não for feito no Brasil, as pessoas vão continuar indo para o trabalho, enchendo ônibus, enchendo metrô e infectando uns aos outros. Agora eu vou direcionar a conversa para a questão do Brasil, tá? Eu fiz todo esse panorama para a gente poder entender como é que é a situação aqui e a situação no Brasil e ter uma noção do que está por vir. Bom, problemas do Brasil, além dessa questão da falta de segurança para o trabalhador, né? Falta de unidade entre os governos dos estados e o governo federal. Aqui, quando essa decisão foi tomada pelo governo da Espanha, todas as comunidades autônomas, que são como se fossem os estados aqui, né? Aqui se chama comunidades autônomas. Eu vivo na comunidade autônoma de Valência, de Madrid, existem outras. Todas as comunidades autônomas rapidamente aderiram e estão seguindo as diretrizes do governo federal. O que acontece no Brasil? Que não está tendo essa unidade entre os estados e o governo federal, principalmente, que não está também tomando as devidas medidas como deveria, né? Deveria estar tendo uma unidade maior entre os estados, porque o Brasil é muito maior do que a Espanha, é um país enorme. E se todos os estados não tomarem precauções, a epidemia vai se alastrar. E qual é o grande medo aí da epidemia se alastrar no Brasil? Além da falta de garantia para os trabalhadores que eu já falei. O sistema de saúde público, principalmente, é precário, a gente sabe disso. Público e particular também, tá? Eu vivi toda a minha vida aí no Brasil, eu tive plano de saúde em alguns momentos da vida, em outros não. Então, eu experimentei as duas coisas. Então, posso dizer que o sistema de saúde, de forma geral, é precário. Se aqui na Europa, que a gente tem um sistema de saúde muito bom, né? Eu tive meu filho aqui, então eu posso dizer que realmente o sistema de saúde aqui é muito bom. Se mesmo assim a gente está tendo dificuldade, os hospitais estão abarrotados de gente chegando com sintomas da doença, inclusive aqui eles estão fazendo diferente, estão pedindo para a pessoa não sair de casa, porque o médico está vindo até a casa da pessoa para evitar com que essa pessoa venha contaminar outras no hospital, inclusive venha contaminar os outros agentes de saúde, né? Que é um exército, são pessoas que estão na linha de frente, tratando os doentes diariamente. Essas pessoas não podem ficar doentes, elas precisam também terem essa segurança. Então, o sistema de saúde brasileiro a gente já conhece, sabe que é muito precário. E estima-se que pelo menos 70% da população mundial vai ser infectada, ou vai ser infectada com o coronavírus, pela facilidade da sua contaminação. E essa facilidade, ela assusta também bastante, porque a gente percebe pela curva, né, de infecção, não sei se é assim que fala, mas enfim, quando você olha o gráfico, existe uma curva, tá? Entre o tempo e a quantidade de pessoas infectadas. Então, essa curva, na Itália, por exemplo, ela foi assim, né? Ela foi lá em cima, ainda está lá em cima, continuando, a gente pede que ela desça para diminuir o número de casos, né? A Espanha está indo pelo mesmo caminho. O gráfico vai lá para cima, né? E a gente ora para que desça e diminua o número de casos. Então, todos os países estão com essa curva bem acentuada. E o Brasil não está preparado, né? Eu acho que nenhum país estava, mas o Brasil menos ainda para esse tipo de pandemia. A falta de conscientização das pessoas também é um problema muito grave. E aí eu estendo isso não só para o Brasil, porque aqui na Espanha, antes de ser estipulada a quarentena, um final de semana antes,
A gente estava tendo aqui uma festa aqui em Valência que se chama Falas. É uma festa muito famosa e vem gente de todos os lugares da Europa. Fica tudo cheio, o metrô fica cheio de gente, aglomeração de pessoas, realmente não só da Espanha, de outros países que vêm para cá. E as pessoas estavam curtindo a vida assim, como se não houvesse coronavírus, né? Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse coronavírus, sendo que a Itália é aqui do lado. Mas quando o governo tomou essa atitude, todos obedeceram rapidamente. Então, as pessoas não estavam se conscientizando por si só, mas a partir do momento que as autoridades se posicionaram, as pessoas estão respeitando as autoridades. No Brasil, por toda uma crise democrática, toda uma questão que é muito mais complexa do que isso, né? Eu sou professora de história, então eu sei bem do que eu estou falando. As pessoas têm dificuldade de ter esse respeito às autoridades. Eu entendo completamente isso. Entendo, eu acho que tem fundamento histórico para isso. Mas o fato é que a gente está num momento muito crítico da humanidade. Gente, nas últimas décadas, né, se a gente for falar nesse novo milênio, a gente nunca viu uma doença se propagar tão rápido. Né? Nós tivemos outras doenças aí na história da humanidade, tivemos a peste negra, né, no século XIV, que devastou cerca de 1/3 da população da Europa. Era propagada através das pulgas, né, ou piolhos dos ratos negros, e por isso peste negra. A gente teve a gripe espanhola também que devastou, né? Foi muita gente que morreu. Mas a gente está falando de períodos em que faltava conhecimento científico, né? Que faltava toda uma estrutura para lidar com doenças, com pandemia. E hoje a gente tem esse conhecimento científico. Então, o que está faltando? Está faltando atitude dos governos, né, de todos os países que ainda não tomaram atitudes mais severas em relação a isso. Mas está faltando principalmente a conscientização das pessoas. Não espere o governo tomar uma atitude. Tome atitude por si só. Pense no seu próximo, pense em você. A situação é caótica. Eu já li que pessoas que já foram teoricamente curadas do coronavírus continuam acusando positivo nos seus exames e continuam tendo a capacidade de transmissão da doença. Isso quer dizer que a pessoa, mesmo depois de curada, ela pode ser um transmissor. Então é uma doença que a gente está ainda conhecendo. A cada dia que passa a gente está conhecendo um pouco mais. A China, Cuba já está desenvolvendo, né? São países que estão desenvolvendo vacinas. Mas até todo mundo ter acesso a essas vacinas, gente, até essas vacinas serem testadas e todos terem acesso, já pegou todo mundo. Então, é um apelo que eu faço a todos que estão vendo esse vídeo, compartilhem esse vídeo, sabe? Eu não estou fazendo esse vídeo com nenhuma intenção econômica, não ganho nada com isso, pelo contrário, sabe? Eu tenho um bebê que vai fazer 5 meses, um bebezinho, né? Eu poderia estar agora cuidando dele, ele tá ali dormindo. Enquanto ele dormiu, rapidinho eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, anotei aqui alguns dados, porque eu tô fazendo a minha parte. De qual maneira? Ficando em casa, principalmente, e passando essas informações para vocês, tentando conscientizar as pessoas através da internet, já que eu não tô aí no Brasil, né? E a grande parte dos meus amigos e família são do Brasil, estão no Brasil, e eu realmente não quero que aconteça isso com o meu país. Eu acho que aqui na Espanha, se a gente tivesse também tomado as atitudes devidas antes da epidemia se alastrar pelo país, nós estaríamos numa situação melhor. Na Itália, idem, também acho que demorou muito. E o Brasil está tendo a oportunidade de aprender com esses outros países, com os erros e acertos dos outros países, e antes que isso se alastre, porque se alastrar vai ficar complicado, não só para o Brasil, vai ficar complicado para o mundo todo. A gente está vivendo um período muito difícil, é um período de parar e refletir,
né, sobre qual o caminho que a humanidade está tomando. Talvez tenha sido uma oportunidade do universo, né, de Deus, seja lá qual for a sua crença, para que a gente possa parar, pensar, repensar nas nossas atitudes como humanidade, como coletivo, né? Não só atitudes individuais, mas atitudes como coletivo. Qual o caminho que a gente está indo? Qual o caminho que a humanidade está seguindo? Será que nós estamos estamos colhendo algo que nós já plantamos? Será que toda essa loucura não é uma consequência de tudo que nós já fizemos e os nossos antepassados também já fizeram com o planeta? Percebam as mudanças climáticas, né, radicais, todos os cataclismas, tudo que tem acontecido. Será que não é para a gente acordar e pensar e repensar e realmente mudar as atitudes enquanto humanidade, enquanto ainda é tempo? Então são várias questões aqui para a gente refletir. Eu vim aqui para informar, para refletir junto com vocês. E é isso, gente. Eu tô aqui, vou fazer mais vídeos, até porque eu estou aqui trancada dentro de casa. Tô sempre buscando informações. Tô um pouco paranoica nesse sentido, porque eu quero me manter muito informada e tudo que eu puder passar de informação para vocês eu vou passar. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever. Por favor, dá o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos atualizando sobre esse tema. Eu espero que realmente todos fiquem bem e que nós, enquanto humanidade, que nós consigamos superar esse desafio e que a gente possa passar por isso, entrar numa nova fase, sabe? Numa fase mais evoluída enquanto humanidade, que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta e cuidar melhor do nosso próximo. É isso, eu vou ficar por aqui hoje. Um beijo, fiquem com Deus. E por favor, fiquem em casa, em casa.